você não entende quando os nativos falam? Hoje eu vou te explicar e te contar o segredo que ninguém nunca te contou. Hello people, aqui é a Natália Portes e esse canal foi criado para não te deixar desistir do inglês. E para não desistir, você precisa entender quando alguém fala com você, não é? A maior reclamação que eu sempre tive dos meus alunos e a dificuldade que eu tinha quando eu estava aprendendo inglês era não entender quando nativos falavam comigo. Eu sempre tinha a impressão que eles falavam rápido demais. Eu falava, gente, eles juntam tudo numa palavra só? Não tô entendendo nada. Inclusive, teve uma vez que eu estava numa escola dessas tradicionais de inglês e colocaram um listening, né, um áudio lá para eu ouvir e eu não entendi nada daquele áudio. E o que aconteceu? Eu caí no choro dentro da sala de aula. Sim. E eu lembro do meu desespero por não entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Gente, eu já estive aí nessa situação que você tá. Mas o que ninguém conta pra gente é que quando os nativos falam, não só em inglês, mas também em português, nós fazemos o que se chamam de linking sounds. Ou como eu gosto de chamar, os links, as famosas conexões. Sim, em português nós fazemos, em inglês nós fazemos, porque isso traz muito mais ritmo para a nossa comunicação. Presta atenção aqui que eu vou te dar um exemplo. Quando eu digo para você, por exemplo, observe que quando eu vou falar isso, eu não digo por exemplo. Ao contrário, a gente junta esse R com o E, que acaba ficando por exemplo. Por exemplo. E é a mesma coisa que acontece no inglês. Se eu for te falar em inglês, eu sou professora, eu vou dizer I am a teacher. I am a teacher. Eu sou uma professora. Essa seria a tradução literal. Mas observe que quando eu vou falar, eu não digo I am a teacher. Eu digo I'm a teacher. I'm a teacher. Porque o que acontece? Eu contraio o I am para I'm e eu ainda junto o M com o I e eu falo I'm a teacher. Alguém já tinha te contado isso? Porque eu só fui descobrir desses links muito tempo depois, quando eu já tinha sofrido horrores para entender o que eles falam. E é aí que tá o pulo do gato. Quando você começa a estudar os padrões e as conexões que são feitas na hora de falar inglês, você começa a falar o inglês da forma que você também vai ouvir. Então vamos aprender alguns exemplos que são muito comuns em inglês? Vamos lá. Um dos exemplos que eu mais gosto é a junção do but I. But I. Sim. But I vai ficar but I. But I. Nath, como assim? Quando você fala mas eu, você observa que esse Tzinho, ele se conecta com o I, que significa eu em inglês. E na hora de falar, ao invés de você dizer but I, você pode falar no inglês americano but I. But I. Porque esse Tzinho entre vogais tem a tendência de se tornar um R no inglês americano. Por isso que você diz but I. But I. Então, por exemplo, but I don't have time. But I don't have time. Mas eu não tenho tempo. But I don't have time. But I don't have time. Mas eu não tenho tempo. Ao invés de você ficar esperando a pessoa dizer but I. Repete aí comigo. But I don't have time. Não fica até mais gostoso? Você não se sente assim, muito inteligente falando desse jeito? Porque eu adorava. Quando eu descobri isso, foi como um vício. Eu queria aprender todas as conexões que eles faziam. O outro formato de você perguntar e você em inglês é what about you? What about you? Mas quando você for ouvir eles falarem, ou quando você mesmo for falar, não é para dizer what about you de forma mecânica. A gente vai acabar juntando esse Tzinho do what com o A do about. E quando a gente junta esse T e esse A, eles acabam virando um Ra. What about? What about? E aí você vai ver que a gente vai ter essa junção do T com o Y, porque o Y tem som de I em inglês. Então, ao invés de você dizer what about you, você vai dizer what about you? What about you? Você percebeu como você vai limpando os seus ouvidos e vai finalmente começando a entender o que eles falam? Pois é, gente. É exatamente assim, milagroso. E quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil. Vamos para mais um exemplo para você entender como esse link acontece também. Quando eu digo I think I have a problem. I think I have a problem.
I think I have a problem. Aqui nós temos dois links. I think I, que esse K vai se conectar com esse I think I have a problem. Esse have a gente muitas vezes não pronuncia esse E no final das palavras em inglês. E aí a gente vai acabar falando have a. I think I have a problem. I think I have a problem. Eu acho que eu tenho um problema. Perceberam como aprender os padrões e os links facilitam a sua vida? Agora, Nath, legal, eu entendi os links. Como que eu vou aprender? Pessoal, a melhor forma de você aprender é estudar esses links desde o dia 1. Assim como eu ensino para os meus alunos lá dentro do meu curso Inglês em Qualquer Lugar. Mas se você ainda não é meu aluno, você pode fazer isso por meio de músicas. As músicas, as séries, os filmes, eles realmente usam esses links na hora de falar. E vocês podem começar a prestar atenção nisso. Pega a música, pega a letra e começa a ouvir e a identificar toda vez que você vê um CV, uma consoante e uma vogal. Toda vez que você vê esse padrão de consoante e vogal, você pode circular ali na letra da música e ouvir como a pessoa está cantando e depois cantar logo em seguida. Você vai perceber como isso vai treinar muito o seu ouvido e também melhorar, assim, astronomicamente a sua pronúncia. Vamos lá, agora que eu compartilhei esse segredo com você, me conta aqui nos comentários se você já sabia disso. E também já compartilha esse vídeo com aquele amigo que morre de medo de viajar pra fora e não entender nada do que estão falando com ele, beleza? Já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem um vídeo para que você não desista do inglês. That's it for today, é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Bye!